Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, vocês estão bom? Que bom. Eu tô aqui lembrando do dia que a galera foi no Minas Beach. E estou pensando mais especificamente na música que embalou a nossa ida, a nossa estada, porque ela tocou lá também, e a nossa vinda. E eu não consegui entender a maior parte dessa música. Pode-se dizer que eu não entendi ela praticamente por inteiro. Mas o que eu entendi dela, eu achei interessante. Que eu creio que seja o refrão que diz: eu sou apenas o P do pecado. Eu não quero ouvir a música, eu não quero pegar para ler o resto da letra para saber o contexto em que essa frase eu sou apenas o P do pecado está inserido, porque eu não gosto. Na verdade, eu estou tentando tirar essa parte que grudou na minha mente, e quanto mais a gente tenta não pensar em uma coisa, mais a gente pensa. Então, eu resolvi refletir a respeito dessa frase. Eu sou apenas o P do pecado. E o que eu consigo pensar analisando só esse trecho fora do contexto geral da música? Que a pessoa que está dizendo, ela está querendo falar que ela é apenas parte de um erro, que ela é apenas parte de uma coisa errada. E que não é nem ela que está fazendo o pior, porque ela é apenas uma parte, porque pecado tem 6 letras e ela é só o P, ela é só parte daquilo ali que está acontecendo. E nem é a parte que está fazendo mais errado. Eu consigo pensar nisso quando eu analiso esse trecho. E sendo assim, dá para pensar que tem mais gente envolvida nesse erro, e que às vezes o erro das outras pessoas pode ser considerado maior, dependendo da circunstância em que essa pessoa está. Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Uma criança e um adulto roubam alguma coisa. Quem está mais errado nessa situação? Todo mundo vai dizer que é o adulto. Por quê? Porque a criança não tem consciência, a criança não sabe o que ela está fazendo. Já o adulto não, o adulto sabe que ele está errado. Então, nessa ceninha, a criança seria o P do pecado, porque ela errou ali, mas ela é a menor parte do erro, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, não. Ou ela foi induzida a errar, enfim, dá para fazer uma série de leituras a respeito disso aí. E cara, eu tenho uma má notícia. Nenhum de nós, nenhum ser humano, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, nenhum de nós, não importa o que tenha vivido, não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa se você só nasceu, não importa se você já viveu 90 anos, não importa. Nenhum de nós é apenas o P do pecado. Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores. Todos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a palavra fala que quando nós afirmamos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Que a verdade não está em nós. Todos nós somos muito mais do que apenas o P do pecado. E agora que eu terminei de dar essa má notícia, eu venho trazer a boa notícia, que é literalmente a boa nova. Pois o próprio Deus se materializou em carne no ventre de uma jovem moça. Nasceu, igual eu e você nascemos, nasceu
nasceu pior, porque nasceu numa manjedoura, nasceu numa estrebaria, nasceu num lugar onde tinha um monte de bicho. Ele cresceu, ele foi crescendo, ele estudou, ele se esforçou muito para aprender muitas coisas. Ele fez discípulos, ele viu as nossas dores, ele viu o que todos nós passávamos. Ele começou o ministério dele aos 30 anos. 30 anos ele ficou ali, ó, quietinho, só crescendo e aprendendo. Mas com 30 anos, ele começou o ministério dele. E em 3 anos, esse homem mudou a história de toda a humanidade. E para consumar o ministério dele, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele sentiu a maior das dores e ele derramou o precioso sangue dele. Ele foi pregado numa cruz como um criminoso. Como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cara, essa notícia é muito boa. E ele não morreu para pagar apenas o P do pecado, ele morreu para pagar todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados da humanidade, os que já foram cometidos, os que estão sendo cometidos e os que hão de ser cometidos. O sangue de Jesus é poderoso para apagar multidões e multidões e multidões de pecados. E por que o sangue de Jesus é tão poderoso? Porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus enviado para morrer no nosso lugar. Jesus viveu nessa terra durante 33 anos e nesses anos ele não pecou nenhuma vez sequer. E ele estava preso nessa mesma carne ao qual nós estamos presos nas nossas vidas. A Bíblia fala que mesmo sendo Deus, não considerou apegar-se ser Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se dessa natureza divina dele, a não ser nos momentos que ele operava milagres, que ele operava curas, mas ele não usava do ser Deus para resistir ao pecado. Ele resistiu ao pecado na carne. Por isso, ele é o Cordeiro perfeito, porque o sangue dele é limpo, é inocente de qualquer culpa. E ele derramou esse sangue para nos lavar de todas as nossas milhões e milhões e milhões de culpas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque é perceptível que muitas pessoas se identificam com o teor dessa música que a gente tá falando aqui agora. E não é a respeito do gênero da música, sertanejo, pagode, eu não sei o que é, eu não gosto, mas eu tenho visto uma geração inteira se identificando com músicas que falam a respeito de traição, que falam a respeito de bebedices, que falam a respeito de ficar com um monte de pessoas, que falam a respeito de todo tipo de coisa que definitivamente não é o melhor dessa vida. As pessoas que estão vivendo essas coisas podem até achar que isso é o melhor dessa vida, mas não é. Não é. Essas músicas não estão falando da melhor coisa dessa vida. Mas existe uma coisa que fala. E é isso aqui, ó. Que pela graça de Deus, a maioria de nós tem em casa, aqui no Brasil. Nós não somos perseguidos por tê-lo em casa. Nós podemos pegar e nós podemos ver com os nossos próprios olhos que um menino nasceu
que um Cristo nos foi dado, que esse Cristo morreu pelos nossos pecados. E por meio desse sacrifício, nós podemos ser transformados. Nós podemos ter o próprio Deus habitando dentro de nós, por meio do amado Espírito Santo, fazendo com que nós tenhamos experiências completamente diferentes do que essas músicas descrevem. Completamente diferentes. Porque quando o Senhor deposita o Espírito Santo dentro de nós, Ele nos liberta, porque Ele também é o nosso libertador. E a liberdade para o qual Cristo nos chama é a liberdade de dizer não. É a liberdade de dizer não para nós mesmos. É a liberdade de dizer não para os prazeres, para as coisas que nós achamos gostosas. Afinal, a maioria das pessoas acha que é livre, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para pegar quem eu quiser. Eu sou livre para beber o que eu quiser. Eu sou livre para usar o que eu quiser. Isso não é liberdade, querido. Isso não é liberdade. Porque essas coisas, muitas das vezes, podem parecer até boas, mas essas coisas não preenchem o vazio que existe dentro de mim e dentro de toda pessoa que já nasceu nessa vida. Elas não são suficientes para preencher esse vazio. Mas o Senhor é. Mas Jesus é suficiente. E por meio do Espírito Santo, Ele nos capacita a dizer não para essas coisas que só querem nos distrair no fim das contas. E dizer sim para Ele. E quando nós dizemos sim para Ele, nós vivemos em novidade de vida. E é isso que eu queria dizer, que esse negócio de que eu sou apenas o P do pecado é mentira. Eu sou inteiramente pecadora. Mas Jesus veio e deu um jeito nisso. E também que se hoje você se identifica com a mensagem dessa música e de tantas outras que são tipo essa, tem uma outra mensagem com a qual você pode se identificar completamente. Sabe por quê? Você também está aqui dentro. Quando Jesus morreu, não foi só por mim, foi por você também. Então, eu espero que você se ache nessa mensagem aqui. Ela é muito mais top. Vai por mim. Feliz Natal, gente. Tchau.